Você já esteve em um show gigantesco? Ou talvez em um estádio de futebol, vendo seu time do coração jogar? Se sim, você provavelmente ficou de queixo caído com aquelas telas de LED enormes. Elas mostram o rosto do seu artista favorito em detalhes incríveis, ou o replay daquele gol espetacular em câmera lenta. A imagem é tão nítida, tão brilhante, que parece mágica. É uma explosão de cores e luz que transforma completamente a nossa experiência. Mas você já parou para pensar no que está por trás daquela parede de luz? Como algo tão grande e tão tecnologicamente avançado é construído, montado e controlado? A resposta é uma jornada fascinante que mistura engenharia de ponta, robótica e uma pitada de arte. A verdade é que essas telas não são apenas televisões gigantes. Elas são muito mais complexas. Cada ponto de luz que você vê é o resultado de um processo de fabricação incrivelmente preciso. A tecnologia por trás delas é tão impressionante quanto o show que elas ajudam a criar. Desde o menor componente eletrônico até a estrutura de metal que sustenta tudo, cada parte é pensada para funcionar em perfeita harmonia. É um quebra-cabeça gigante, onde cada peça precisa se encaixar com perfeição para que a imagem final apareça sem falhas. E acredite, a quantidade de trabalho e inovação envolvida para que isso aconteça é de explodir a cabeça. Vamos desvendar esse mistério juntos. Pense no festival de música mais famoso que você conhece. As luzes, o som, a energia da multidão. As telas de LED são uma parte fundamental desse espetáculo. Elas não apenas mostram o que está acontecendo no palco, mas também criam a atmosfera, exibindo animações e efeitos visuais que nos transportam para outro mundo. Elas são o coração visual do evento. O que talvez você não saiba é que essa tela gigante, na verdade, é composta por centenas de painéis menores, como se fossem peças de um Lego tecnológico. E a história de como cada uma dessas peças é feita e unida é o que vamos explorar agora. A curiosidade é o que nos move, certo? E quando olhamos para essas maravilhas da engenharia, é impossível não se perguntar: como eles fazem isso? Como uma imagem pode ser tão perfeita em uma escala tão grande? Como a tela aguenta chuva, vento e o calor dos equipamentos? E quem controla tudo aquilo em tempo real, sem nenhum atraso? A resposta não é simples, mas é incrível. Envolve robôs, testes extremos, computadores superpoderosos e uma equipe de especialistas que trabalha nos bastidores para garantir que o espetáculo nunca pare. Prepare-se para conhecer o mundo secreto por trás das telas gigantes de LED. Tudo começa em uma escala muito pequena. O coração de cada tela gigante é o LED, ou diodo emissor de luz. Mas não é qualquer LED, como aquele da sua televisão ou do seu celular. Estamos falando de LEDs SMD, Surface Mounted Device. Imagine um componente minúsculo que tem 3 pontos de luz dentro dele: um vermelho, um verde e um azul. É a combinação da intensidade dessas 3 cores primárias que permite criar milhões de outras cores. É o mesmo princípio da tela do seu smartphone, mas projetado para ser visto a muitos metros de distância e com um brilho muito mais intenso. Esses pequenos guerreiros da luz são a base de tudo. A fabricação dos painéis é um espetáculo de automação e precisão. Ninguém fica soldando esses LEDs um por um, claro. Isso seria impossível. Em vez disso, robôs de altíssima velocidade e precisão são usados. Uma placa de circuito impresso entra em uma linha de produção e uma máquina, mais rápida do que nossos olhos podem acompanhar, pega e posiciona milhares desses minúsculos LEDs SMD nos seus devidos lugares. A precisão aqui é fundamental. 1 milímetro fora do lugar e a imagem final pode ficar com uma falha, um pixel morto. Depois que os LEDs estão posicionados, a placa passa por fornos especiais que soldam todos os componentes ao mesmo tempo, de forma permanente e segura. Depois da montagem dos LEDs, cada placa passa por um rigoroso controle de qualidade.
Câmeras e sensores verificam se cada LED está funcionando perfeitamente, se as cores estão corretas e se o brilho está uniforme. Qualquer placa com o menor defeito é descartada ou enviada para reparo. As placas aprovadas são então montadas em uma estrutura maior, geralmente de alumínio ou fibra de carbono, formando o que chamamos de módulo ou gabinete. Esses módulos são os blocos de construção da tela gigante. Eles já vêm com suas próprias conexões de energia e dados, prontos para serem encaixados uns nos outros. O resultado final deste processo é um painel modular, geralmente com cerca de 50 a 100 centímetros de lado. Ele é relativamente leve, mas extremamente robusto. A ideia é que esses painéis possam ser combinados de infinitas maneiras para criar telas de qualquer tamanho ou formato. Seja uma tela plana e retangular atrás de um palco, uma tela curva que envolve o público, ou até mesmo um cubo de LED suspenso no centro de uma arena. Essa modularidade é o que dá a flexibilidade para criar os designs mais malucos e impressionantes que vemos nos grandes eventos. Cada painel é uma peça de um quebra-cabeça tecnológico gigante. Uma tela de LED gigante não pode ser frágil. Pense bem, ela fica exposta ao ar livre, enfrentando todo tipo de clima. Sol forte, chuva torrencial, ventos, poeira e até mesmo mudanças bruscas de temperatura. Por isso, a estrutura que sustenta os painéis é tão importante quanto os próprios LEDs. Os gabinetes são geralmente feitos de materiais como ligas de alumínio ou até mesmo fibra de carbono. A escolha é estratégica. Eles precisam ser incrivelmente fortes para proteger a eletrônica delicada lá dentro, mas também leves o suficiente para facilitar o transporte e a montagem, que muitas vezes acontece em estruturas suspensas a dezenas de metros de altura. Mas não basta ser forte, tem que ser resistente. Antes de um modelo de painel ser aprovado para venda, ele passa por uma série de testes que parecem coisa de filme de ação. Eles são colocados em câmaras que simulam calor extremo e frio congelante. Jatos de água de alta pressão são disparados contra eles para testar a vedação. Eles são submetidos a testes de vibração para garantir que aguentarão o transporte em caminhões por estradas esburacadas ou a vibração dos graves da música em um festival. Tudo isso para garantir que, não importa o que aconteça, a tela continuará funcionando perfeitamente. A vedação é um capítulo à parte. Cada painel é selado com juntas de borracha e resinas especiais para obter uma classificação chamada IP, ou Índice de Proteção. Você já deve ter visto isso em celulares à prova d'água. Uma classificação como IP65, por exemplo, significa que o painel é totalmente protegido contra a entrada de poeira e também contra jatos de água vindos de qualquer direção. Isso é essencial para eventos ao ar livre. Ninguém quer que uma chuva de verão interrompa a transmissão do jogo ou o show da sua banda favorita por causa de um curto-circuito. Essa proteção garante a segurança e a durabilidade do equipamento. Além dos testes de fábrica, os painéis precisam de certificações internacionais. Essas certificações garantem que eles atendem a padrões rigorosos de segurança elétrica, emissão de interferência eletromagnética e resistência estrutural. É uma garantia para os produtores de eventos de que estão usando um equipamento confiável e seguro, que não vai causar acidentes ou interferir em outros sistemas de comunicação. Então, da próxima vez que você vir uma tela gigante debaixo de chuva, lembre-se, ela não está apenas resistindo, ela foi projetada e torturada em laboratório exatamente para isso. É uma verdadeira fortaleza tecnológica. Ter uma tela gigante e resistente é ótimo, mas como fazemos com que ela mostre uma imagem? É aqui que entra o cérebro do sistema. Não é tão simples quanto conectar um cabo HDMI. Uma tela gigante é composta por centenas, às vezes milhares, de painéis modulares.
Cada um deles precisa receber a parte exata da imagem que deve exibir, e todos precisam fazer isso ao mesmo tempo, em perfeita sincronia. Atrasar 1 milissegundo em um dos painéis pode criar uma falha visível na imagem. Para orquestrar tudo isso, são usados processadores de vídeo e sistemas de controle extremamente poderosos. O processo começa em uma sala de controle, muitas vezes escondida nos bastidores do evento. Lá, um técnico opera um computador que envia o sinal de vídeo, seja de uma câmera ao vivo, um clipe gravado ou uma animação gráfica, para um dispositivo chamado Sending Card ou placa de envio. Essa placa é o cérebro principal. Ela pega a imagem inteira, em altíssima resolução, e a divide em pedaços menores. Cada pedaço corresponde exatamente à área de um dos painéis de LED na estrutura. Ela então envia esses pedaços de informação através de cabos de rede ou fibra ótica para a tela. Dentro de cada painel de LED, ou em um pequeno grupo deles, existe outra placa chamada Receiving Card, ou placa de recebimento. A função dela é simples, mas crucial. Ela recebe o pedaço de informação enviado pela placa principal e o traduz em comandos para os milhares de LEDs daquele painel específico. Ela diz a cada pixel qual cor e qual brilho ele deve exibir. E faz isso milhares de vezes por segundo. Agora, multiplique isso por todos os painéis da tela. É um fluxo de dados gigantesco, acontecendo em tempo real, para garantir que a imagem seja fluida e sem falhas. A sincronização é a palavra-chave. O sistema de controle garante que cada um dos milhões de pixels espalhados por toda a tela mude de cor exatamente no mesmo instante. É isso que nos permite ver um vídeo em 4K ou até 8K em uma tela do tamanho de um prédio, com a mesma fluidez que vemos na nossa sala de estar. Essa tecnologia de controle inteligente é o maestro invisível que rege a orquestra de luzes, garantindo que cada nota, ou melhor, cada pixel, toque na hora certa, criando a sinfonia visual que nos deixa maravilhados durante o espetáculo. A fabricação dos painéis e o desenvolvimento do sistema de controle são apenas metade da batalha. Agora, é preciso levar tudo isso para o local do evento e montar essa estrutura colossal. E isso envolve uma logística complexa. Os painéis de LED são transportados em caixas especiais, chamadas de flight cases, projetadas para proteger os equipamentos durante viagens de caminhão, navio ou avião. Uma equipe de logística planeja cuidadosamente todo o transporte para garantir que centenas dessas caixas cheguem ao local certo, na hora certa. Qualquer atraso pode comprometer todo o cronograma de montagem do evento. Quando os painéis chegam, entra em cena a equipe de montagem. E não se trata de qualquer pessoa. São técnicos especialistas treinados para manusear esses equipamentos caros e delicados. Eles também são especialistas em trabalho em altura, usando guindastes, elevadores e equipamentos de segurança para construir a tela, muitas vezes a dezenas de metros do chão. A montagem começa com a instalação de uma estrutura de treliça metálica, que servirá como o esqueleto para a tela. Cada peça dessa treliça precisa ser nivelada e alinhada com precisão milimétrica para que a tela final não tenha vãos ou desalinhamentos. Com a estrutura pronta, os técnicos começam a encaixar os painéis de LED um a um. Cada painel possui travas rápidas, que permitem que eles sejam conectados uns aos outros de forma segura e veloz. Enquanto uma parte da equipe monta a estrutura física, outra parte cuida da conexão dos cabos. São 2 tipos de cabos para cada painel, um de energia, para ligar os LEDs, e um de dados, para que ele receba o sinal de vídeo. Imagine conectar centenas de cabos em uma ordem específica, como um grande quebra-cabeça, para que todo o sistema se comunique corretamente. É um trabalho metódico e que exige muita atenção. Após a montagem física e a conexão dos cabos, a tela é ligada pela primeira vez. A equipe de vídeo então usa o software de controle para configurar o mapa da tela.
dizendo ao sistema exatamente onde cada painel está localizado na estrutura. Eles rodam testes com padrões de cores, grades e imagens para verificar se todos os painéis estão funcionando, se não há pixels defeituosos e se as conexões estão perfeitas. Esse processo, que pode levar horas, é crucial. É a última checagem antes de entregar a tela para a equipe criativa do evento, garantindo que a tela em branco tecnológica esteja pronta para receber a arte. Com a tela montada e funcionando, a tecnologia dá espaço para a arte. Artistas visuais, designers e animadores criam o conteúdo que será exibido. E isso não é como fazer um vídeo para o YouTube. Eles precisam pensar na escala gigantesca, no formato da tela, que pode ser curva ou ter recortes, e até na distância que o público estará. As animações precisam ter o impacto certo para serem vistas de longe, e os vídeos precisam ter uma resolução altíssima para não parecerem pixelados. Muitas vezes, eles usam simulações 3D para visualizar como o conteúdo vai ficar na tela real antes mesmo do evento. Um dos segredos mais incríveis das telas modernas é a calibração automática. Sensores de luz ambiente são instalados na estrutura da tela. Esses sensores medem constantemente a luz do local. Se o sol aparece forte durante um festival diurno, o sistema aumenta o brilho da tela automaticamente, para que a imagem continue nítida. Quando a noite cai, o brilho é reduzido para não ofuscar a visão do público. Alguns sistemas mais avançados usam até inteligência artificial para ajustar as cores e o contraste em tempo real, garantindo sempre a melhor qualidade de imagem possível, independentemente das condições de iluminação. Mas a mágica não acaba quando o show termina. Na verdade, um novo trabalho começa. O processo de desmontagem é tão metódico quanto o de montagem. A equipe de técnicos desliga e desconecta tudo cuidadosamente, desacopla os painéis um a um e os guarda de volta em suas flight cases. Cada painel é inspecionado. Se algum dano ou pixel defeituoso for encontrado durante o show ou na desmontagem, ele é etiquetado e enviado para manutenção. Esse cuidado é essencial para garantir a longevidade do equipamento e que ele esteja perfeito para o próximo evento. A manutenção preventiva é a chave. Entre um evento e outro, os painéis passam por uma revisão completa. Os técnicos testam cada LED, limpam os conectores e verificam a integridade da estrutura. É como levar um carro de Fórmula 1 para os boxes depois de uma corrida. Cada componente é checado para garantir máximo desempenho na próxima vez que for para a pista, ou melhor, para o palco. Essa combinação de arte digital, tecnologia de calibração inteligente e um cuidado pós-evento rigoroso é o que completa o ciclo de vida dessas telas, mostrando que o espetáculo por trás das câmeras é tão complexo quanto o que vemos na frente delas. É a união perfeita entre engenharia, arte e inovação.